Tendo havido a condenação em multas ou indenizações, o usuário poderá clicar no ícone correspondente, que abrirá a tela respectiva, onde será possível incluir um novo valor de multa ou indenização. No local relativo à descrição, o usuário poderá definir qual é o tipo de multa ou indenização. Digamos que, neste caso, seria a litigância de má-fé. O campo à direita define o credor e o devedor, respectivamente. Ele traz como padrão reclamante como credor e reclamado devedor, mas pode ser alterado também para reclamado credor e devedor sendo reclamante, o terceiro como sendo credor e o reclamante como devedor, e ainda a última possibilidade, o terceiro como credor e o reclamado como devedor. No quadro abaixo, é definido se o valor é calculado ou informado. Sendo o sistema default dele ou padrão como calculado, a base é o principal, mas pode ser utilizada também principal menos a contribuição social, ou ainda principal menos a contribuição social menos a previdência privada. E, sobre o valor respectivo, incidir uma multa em percentual sobre a base selecionada. Também há a opção de se informar efetivamente o valor da condenação, com vencimento da parcela, definindo-se a data, o valor específico de quanto seria esta condenação. À direita, a forma de atualização monetária pelo índice trabalhista, ou, não sendo esta a opção, utilizar um outro índice, onde é aberta a possibilidade de se utilizar qualquer um dos outros índices constantes nas tabelas do sistema. Há ainda a opção de se incidir juros de mora sobre o valor da condenação de litigância de má-fé, de acordo com a sentença proferida. Definidos os itens, clica no botão salvar. Tendo havido condenação em honorários, o usuário poderá lançar os valores no campo correspondente. Clicando em honorários na aba à esquerda, o sistema abrirá uma nova tela e será possível incluir um novo lançamento. No lançamento, haverá necessidade de se definir a descrição, a título de exemplo, vamos lançar honorários assistenciais devidos pelo reclamado em valor calculado de 15% do valor bruto da condenação, a título de exemplo. Também pode ser lançado o valor como informado, valor fixo, por exemplo, para honorários periciais, em que o juiz já definiu na sentença qual o valor devido e quem ficou incumbido de efetuar o pagamento. Neste caso, definimos o vencimento, normalmente a data da sentença, e o valor da condenação. Neste caso, há a possibilidade ainda de se definir a correção monetária, se utiliza índice trabalhista ou outro índice em que podem ser definidos pelo IGPM, INPC, IPC, IPCA, IPCAE, o IPCA e a TR, conjuntamente, tabela única da Justiça do Trabalho, ou seja, o índice trabalhista diário, mensal ou a própria TR. Ainda há a possibilidade da incidência ou não de juros de mora sobre o valor dessa condenação. Havendo a condenação, o sistema exige, em razão desse asterisco, que se defina quem é o credor do valor dos honorários em que houve a condenação. Também, um dos documentos exigidos pelo sistema é CPF ou CNPJ ou SEI, que deverão ser informados aqui. Na parte de baixo, o sistema determina ainda a possibilidade de se apurar imposto de renda
e que esse imposto de renda incida ou não sobre juros. Não havendo a necessidade do imposto de renda, nenhum dos ícones deve ser marcados. Para a definição do valor das custas judiciais, o usuário deverá clicar na aba correspondente à esquerda, quando será aberta a tela, para que sejam inseridos os dados das custas judiciais devidas nos autos. Também a possibilidade de incluir as custas recolhidas durante o processo, no decorrer do processo. Inicialmente, vamos tratar das custas devidas. Relativamente à base de cálculo para as custas de conhecimento e liquidação, o sistema prevê duas opções: o bruto devido ao reclamante, ou ainda o bruto devido ao reclamante acrescido de outros débitos devidos pelo reclamado, tais como custas, honorários e outras sucumbências que tenha havido nos autos. À direita, o sistema permite que se aplique custas ao reclamante, caso haja condenação. A primeira opção não se aplica. Se houver o cálculo de 2%, ele já faz automaticamente com base nos valores definidos na base para custas, podendo haver opção também informada, em que será especificado um valor com uma data de vencimento e o cálculo será realizado através desta data. Relativamente ao reclamado, a primeira opção, de custas, se refere àquelas da fase de conhecimento do processo, podendo haver a não aplicação, por exemplo, quando o reclamante ficou incumbido do pagamento das custas, em que houve a definição disso no quadro correspondente anteriormente informado. Normalmente é feito através da calculada a 2%, as custas de conhecimento com base na CLT, ou ainda a possibilidade de se informar qual o valor relativo às custas e o vencimento destas. Relativamente à liquidação, na fase de liquidação, poderá também ser definido a não aplicabilidade de incidência de valor na fase de liquidação, pode haver o cálculo de 0,5% sobre o valor da base de custas e ainda poderá ser informado um valor com uma data de vencimento devidamente fixada pelo juiz. O sistema permite ainda que o usuário fixe as custas relativas à fase de execução previstas no artigo 789 da CLT. Para que sejam habilitados os campos respectivos, relativos à cobrança de atos de oficial de justiça, agravo de instrumento, agravo de petição, impugnação, sentença de liquidação, embargos e recursos, o usuário deverá fixar uma data para vencimento relativo ao valor dessas custas. Fixando-se uma data, o sistema habilita os valores respectivos de acordo com a previsão do artigo respectivo, 789, e o usuário deverá simplesmente lançar a quantidade de atos. Exemplo, atos de oficial de justiça, agravos de instrumento, sentenças de impugnação ou agravo de petição, e assim por diante. Definidos essas quantidades, o sistema efetuará o cálculo com base nos valores fixados na legislação, atualizados a partir desta data. À direita da tela, o sistema permite ainda que se defina os autos de remissão, adjudicação ou arrematação, quando ocorrerem os respectivos casos. Deve ser fixada uma data de vencimento e definido o valor do bem, vez que eles são fixados em 5% sobre o valor do bem. Clicando no ícone adicionar, referidos valores são adicionados ao sistema. Podem ser feitos também lançamentos relativos a armazenamento judicial, em depósito judicial. O usuário fixa a data de início e fim.
e o valor do bem. Clicando no ícone adicionar. Automaticamente, o sistema efetua o cálculo da quantidade de dias em que o bem ficou no depósito e o valor relativo às custas que devem ser cobradas. Sempre, ao final, deve ser clicado no ícone salvar.